Olá pessoal, professor Tiago Freire para mais uma aula de bioquímica. O assunto de hoje a gente vai falar sobre bilirrubina, tá? Se liga aí. Bom pessoal, o que é a bilirrubina? Vamos começar pelo processo de sua síntese. A hemácia ela vive então 120 dias. Durante esses 120 dias ela ocorre seu processo de envelhecimento. Como é que é esse processo de envelhecimento? Ela começa a esgotar suas enzimas que dão o funcionamento metabólico dela. E isso, consequentemente, começa a modificar a estrutura das suas membranas. Né? A hemácia ela é uma célula anucleada e, consequentemente, ela não consegue repor então, todo esse estoque de enzimas necessárias para o seu metabolismo. Consequentemente, então, toda a produção de energia é também reduzida, então a formação de ATP fica prejudicada. Então, consequentemente, essa alteração no metabolismo, essa redução do ATP na formação e tudo mais, começa a causar uma série de modificações na membrana da hemácia. Né? Consequentemente, ela, com essa modificação, né, ela é retida pelo baço, né? Pode ser também retida pela própria medula e pelo fígado. Consequentemente, também os macrófagos vão identificar que ela está velha e vai promover então seu processo de destruição. Bom, aí a gente começa então a falar do processo da síntese da bilirrubina a partir então do próprio envelhecimento das hemácias. Então, com a destruição então da hemácia, seus componentes então vão ser reaproveitados pelo organismo, né? O ferro então ele vai retornar ao plasma, ele deve se ligar à transferrina, que faz o transporte desse ferro, tá? A globina, que é um conteúdo proteico, vai ser degradado, seus aminoácidos também vão ser reutilizados em outras fontes. E o componente protoporfirina, ele vai ser clivado e vai formar então a biliverdina. Essa biliverdina aqui, por sua vez, também vai sofrer alterações metabólicas e vai ser reduzida a condição de bilirrubina. Tá? Aqui nós temos uma imagem que demonstra como é o processo de síntese da bilirrubina no organismo, um processo normal. Tá? As hemácias estão em processo de fagocitose, elas são destruídas. Depois, uma segunda etapa, o seu conteúdo globino, como a gente falou, parte proteica, os aminoácidos vão ser aproveitados. O ferro vai seguir também novamente para ser transportado pela transferrina, né, ser utilizado pelo organismo. A parte então, da protoporfirina vai ser então formada uma biliverdina, que consequentemente vai ser metabolizada em bilirrubina. A partir daí, a bilirrubina ela pode ter uma característica conjugada e não conjugada, para justamente poder ser eliminada no organismo, tá? A bilirrubina, ao redor de 20%, ela é proveniente então, de precursores dos eritrócitos, que são destruídos então, na própria medula óssea, das proteínas de hemoglobina, e também de citocromos, que são componentes proteicos que compõem então, as células. As peroxidases, são enzimas, vão então promover a formação então, da bilirrubina. A bilirrubina, sua característica ela é ser não conjugada, ou seja, uma bilirrubina indireta. Ela tem uma característica então apolar. O que é uma substância apolar? Que ela é insolúvel em água. E ela deve ser transportada até o fígado para que ela possa então sofrer toda a transformação, né, todo o processo de conjugação dessa bilirrubina, para que ela novamente, né, se ligando à sua condição agora hidrossolúvel, possa cair no plasma e possa ser eliminada, tá? Então, esse processo de transformar a bilirrubina num processo hidrossolúvel chamamos de processo de conjugação. São reações enzimáticas que promovem então, a conjugação da própria bilirrubina. E o que ela faz basicamente? Ela transforma então, a molécula que está numa característica polar, né, uma substância, né, uma substância, uma característica polar em substância polar, e com essa modificação ela tem a capacidade de atravessar então as membranas celulares, né? Então o seu derivado conjugado solúvel em água, ele vai ser excretado então pelos hepatócitos na forma de bile, que vai constituir então parte dos pigmentos biliares lá na vesícula biliar.
E devido então à solubilidade em água, a bilirrubina conjugada ela é encontrada em pequenas quantidades, tanto no plasma como também na urina, o que dá então aquela coloração, o aspecto, né, da própria urina, então é a bilirrubina. E quase toda a bilirrubina formada diariamente em um adulto normal, entre 250 a 300 miligramas dias, ela é eliminada nas fezes, né? Enquanto uma pequena quantidade é excretada na urina. Então, essa cor específica que a gente vê nas fezes, né, na urina, que é aquela cor característica que a gente vê, ela é devido ao pigmento da própria bilirrubina que é excretada então nas fezes e também parte dela na urina. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre a hiperbilirrubinemia, que são alterações que a gente começa a observar que existe uma concentração muito elevada de bilirrubina no plasma. A icterícia é um processo que acontece que uma pigmentação amarelada na pele e nas membranas mucosas que são resultante então da hiperbilirrubinemia, o sinal que a gente consegue observar, tá? À medida que a bilirrubina plasmática ela fornece então um indício quantitativo dessa severidade de icterícia, a gente começa a associar então com alterações patológicas, tá? E essa concentração sérica de bilirrubina que representa então um equilíbrio entre sua produção e sua excreção pode ser então o que a gente coloca nesse índice quantitativo que pode então, né, estar relacionado com alguma alteração patológica. Vários estados patofisiológicos podem afetar então uma ou mais fases envolvidas na produção, na captação e até mesmo no armazenamento, envolvendo a parte metabólica, que consequentemente pode afetar também a parte de excreção dessa bilirrubina, tá? Os estados então de hiperbilirrubinemia pode estar associado com o seu fator conjugado, não conjugado, né? O que a gente também chama de bilirrubina direta ou bilirrubina indireta, e o tipo de bilirrubina predominantemente pode estar associado com fatores patológicos diferentes. Então, quando é possível observar que a oferta de bilirrubina é maior que a capacidade do hepatócito de processar essa bilirrubina, essa velocidade de captação e processamento, e se torna incompatível a sua produção, pode ocasionar então a icterícia. Como a gente já sabe, ela na sua forma indireta, ela não é hidrossolúvel, então ela se liga facilmente à albumina e, consequentemente, ela não consegue ultrapassar a barreira renal para ser eliminada. Isso é um fator que a gente consegue observar das características da hiperbilirrubinemia não conjugada ou bilirrubina indireta. Bom, quais patologias estão associadas com a bilirrubina indireta? Bom, existem fatores que podem então elevar a bilirrubina. Quase nem todos são um fator patofisiológico ou alteração patológica, como por exemplo a icterícia fisiológica do recém-nascido, como a gente observa, que como não todo fator patológico que envolve a elevação de bilirrubina não está associado com nenhuma patologia especificamente, existem situações que a icterícia ela pode estar elevada por um fator fisiológico, como acontece no caso dos recém-nascidos. Por que isso acontece? Porque o recém-nascido ele tem pouco ou quase nenhuma atividade hepática ainda em funcionamento, ele dependia muito da mãe. Então, durante as primeiras 48 horas de vida dele, essa vida extrauterina que agora ele vai começar, o fígado dele ainda não se ativou bioquimicamente para começar a processar a bilirrubina que o próprio corpo dele produz. E isso naturalmente, né, como um fator fisiológico, pode se normalizar, né, de uma maneira totalmente espontânea entre 7 a 10 dias. Tá? Então é um fator que a gente consegue observar que os recém-nascidos sempre têm uma característica de apresentar uma icterícia, né, pelo próprio fator do fígado dele ainda não estar processando. Só que tem algumas observações. A gente deve observar que a bilirrubina pode ser tóxica
para o sistema nervoso central, né? Quando ela acumula os tecidos no tecido nervoso, no sistema nervoso central, ela merece ter atenção de cuidados, pois ela pode, né, existir então a possibilidade de formação de ter alguma origem patológica. E quando em níveis elevados tende a depositar no tecido nervoso, ela pode ocorrer então o que chamamos de lesão neurológica e pode provocar uma síndrome que chamamos de síndrome de Kernicterus, tá? Então a gente começa a ter critérios que vai julgar se esse é um padrão de icterícia fisiológica. Quando a gente observa aqui em um intervalo de até 7 a 10 dias, essa criança não apresenta uma evolução, como também outras evoluções do acúmulo dessa bilirrubina no sistema nervoso central, como sua característica tóxica, desenvolvendo então o que chamamos de síndrome de Kernicterus. É importante observar também que outras alterações patológicas podem estar envolvidas também com o próprio sistema circulatório, né? No caso, a icterícia hemolítica, ela está envolvida com a destruição excessiva de hemácias circulantes. Isso, consequentemente, pode levar, então, à produção, à exposição, né? a excesso, então, de bilirrubina. Porque em alguma exposição a produtos químicos, reações que envolvem reações hemolíticas, antígeno, anticorpo, o próprio câncer ou substâncias ou drogas podem então levar à destruição excessiva de hemácias e, consequentemente, essa destruição pode levar também a quantidade de bilirrubina. Existem também alterações de desordem hereditárias, de natureza rara ou de natureza às vezes até comum, como acontece na síndrome de Crigler-Najjar. Ela causa então uma deficiência na metabolização e também com um acúmulo de bilirrubina no sistema nervoso central. A síndrome de Gilbert, que é uma desordem também hereditária, ela é mais comum de acontecer que a síndrome de Crigler-Najjar, porque ela acomete 7% da população, e ela também é bem caracterizada pela baixa, né, ou pela baixa produção enzimática, ou sua característica de redução enzimática no metabolismo da bilirrubina, o que causa também todo o processo também de icterícia e alterações que a gente observou também da bilirrubina. Bom, a hiperbilirrubinemia predominantemente conjugada, ou seja, aquela que já foi processada e o que chamamos ela de bilirrubina direta, ela é aquela que passou por todo o processo de conjugação e estaria prontamente, né, capaz de ser eliminada. Indica que o comprometimento da sua captação, armazenamento ou até mesmo a excreção dessa bilirrubina está, né, com alguma deficiência. Então, existem condições praticamente que a gente observa nas coletadas intrahepáticas que ocorre o bloqueio então, da árvore biliar em algum dos seus pontos. Isso leva então à permeabilidade da bilirrubina para outros tecidos, fazendo então que promova a formação de icterícia. Situações como obstrução extrahepática podem ser associadas com vários pontos, como carcinoma de cabeça do pâncreas, tumores de ductos biliares, coledocolitíase, a fibrose da cabeça do pâncreas, coágulos sanguíneos, anomalias congênitas, pancreatite crônica, esteatose ou estenose ductal. Essas condições que a gente observa que é um fator extrahepático promove também, como a gente mencionou anteriormente, o comprometimento ou na captação, ou no armazenamento, ou na excreção da própria bilirrubina. Então, isso consequentemente faz com que a bilirrubina retorne para os tecidos. Isso viabiliza sua impermeabilidade, né, e volta então aos tecidos causando icterícia, tá? Como a gente falou da bilirrubina direta e bilirrubina indireta, a bilirrubina, quando ela chega, como parte dela vai ser eliminada na urina e nas fezes, ela pode ser encontrada então no seu formato como urobilinogênio. Quando ela é encontrada com um aumento em suas concentrações na urina ou nas fezes,
pode estar associado com condições que ocorrem, então, a formação da sua bilirrubina, por exemplo, na icterícia hemolítica, e quando também é observado que está reduzido nas suas concentrações, tanto na urina quanto nas fezes, pode ser, então, associada com doenças hepáticas, insuficiência hepática, obstruções intrahepáticas ou até mesmo extrahepáticas, tá? O urobilinogênio ele não é muito aplicado clinicamente, porque a própria bilirrubina direta e indireta já traz uma luz do diagnóstico mais específico, tá? Bom, pessoal, espero que tenha gostado, tá? Qualquer dúvida, vou estar online à disposição e muito obrigado.